Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Nós vamos iniciar aqui mais uma aula, né? E hoje o intuito principal da nossa aula é promover o entendimento sobre os temas, né? Que se referem principalmente ao nosso dia a dia, mas também com ênfase em escala micro até escalas macro. Ou seja, né? Às vezes o que nos afeta aqui no nosso bairro, na nossa vida, pode vir aí de um outro lugar, né, de um outro país, muito mais longe do que o nosso, né, do que está pertinho, no caso, certo? Então vamos lá. Então eu vou subir aqui o material para nossa aula, tá? Então hoje já falo para vocês, hein? Deixa eu subir aqui bonitinho. Pronto. Deixa eu ver. Tá indo, gente. Vamos esperar para ficar bem bonitinho aí, né? Parecer tudo certo. Bom, vamos lá. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? O computador tá um pouquinho lento, mas vai dar tudo certo. Vamos aguardar então ele. Estão vendo aí, né, na telinha? Deixa eu colocar o mouse aqui. Então, bem... Opa! Foi. Então, o nosso tema de aula de hoje são os conceitos da globalização. E como que esses conceitos ocorrem, né? Quando a gente fala em conceito, nós não podemos levar em consideração coisas de fora, principalmente, né? Nós devemos pegar toda a bagagem que ela vem de dentro desses conceitos do nosso dia a dia e ir aprofundando de acordo com cada tema, com cada tópico, né? Por que eu coloquei assim, conceito de globalização com um tema douradinho atrás, né? Porque a globalização antes era vista como algo muito, muito bacana, uma coisa muito gloriosa, sabe? Muitas pessoas falam assim, caramba, globalização, que palavra chique, né? Também a ver com mundialização, certo? Então aí, ó, vamos lá. Então, o que é a globalização, né? Primeiramente, a globalização é um dos processos de aprofundamento da nossa sociedade, seja da integração econômica, política, social ou cultural. Ou seja, a globalização é tudo aquilo que está ao nosso redor, como que nós fazemos alguma coisa hoje ou até mesmo no passado, né? A globalização ela não vem de hoje, ela não acontece hoje, né? Apenas no dia de hoje. A globalização tem os conceitos básicos dos primórdios, vamos colocar aí desde a Idade Média, né? Onde as pessoas iam de um lugar para o outro, elas andavam, então elas carregavam as suas mercadorias, né? Observem aqui essa imagem. Vamos ver. Observe aí, vamos ver o que vocês acham. Bom, essa imagem, primeiramente, a Terra, né? E essa Terra, ela tem aí várias ligações, né? Várias alcinhas, eixos, né? Então, eu tenho trem, casa, eu tenho água, eletricidade ali, eu tenho provavelmente aqui deve ser uma igreja, né? Não consegui desvendar isso. Aqui nós temos também a questão da energia. E aí, como que isso ocorre? Né? A globalização, ela é esse processo, né, que a gente tem de a gente estar aqui e receber informação de um outro local, estarmos aqui e mandarmos informação a outro local, uma pessoa, né? Quantos de nós não temos parentes aí em outros estados, em outras cidades, em outros bairros, em outras ruas, né? Então, tudo isso começa com uma escala micro, né? E ela vai para uma escala macro, certo? Alguns dos efeitos da globalização são os crescimentos, né, das indústrias, cidades, populações, a transnacionalização de mercados.
interdependência econômica, aculturação decorrente da mundialização de culturas. Logo, as fronteiras, né, elas acabam sendo diminuídas. Então, aqui é essa imagem, ó, nós vemos aí algumas pessoas na charrete, né, um cavalo puxando e comprando um lanche no McDonald's. Essa imagem nós podemos deduzir que as pessoas que vivem mais afastadas dos centros urbanos, elas tendem a ter um tipo de hábito e alimentação diferente. Por que isso ocorre, né? Porque essas grandes marcas, assim, iFoods, ó, de foods, né? Eu não sei como falar, gente, ao certo. Tipo McDonald's, Burger King, essas coisas. Eles acabam indo mais para os centros, e aí, com o passar do tempo, os impostos nas zonas centrais, elas acabam ficando muito altos, muito altos. Então, eles acabam indo para os baixos, setores mais afastados das zonas urbanas, certo? Então, bairros hoje em dia, eles costumam ter esses grandes centros aí de alimentações, né? Onde a comida é rápida, e isso consegue sair, atender uma demanda muito mais rápida do que ter que fazer uma comida tal. Hoje em dia nós temos aí, podemos receber em casa, né? Então nós temos o iFood, nós temos o Uber Eats, nós temos Rappi, nós temos milhões aí, vários, né? E aí eles conseguem trazer essa globalização de alimentos para nós, né? Então hoje eu quero comer uma comida mexicana, tem um restaurante perto de mim que faz. Se não tem perto, você paga pelo envio, né? A corrida acaba sendo um pouquinho mais cara. Quero comer uma comida asiática, você acaba pagando por isso, né? Hoje em dia tem coisas perto da gente. A geografia também, ela estuda, junto nessa globalização, tudo as escalas cartográficas, né? E as escalas cartográficas e escalas, elas ocorrem de uma maneira como eu havia falado ali, né? Então, nós temos ali o micro, né? O que seria esse micro? Ó, local, tá aqui, ó. Não vou colocar a caneta hoje, não. Então, ó, nós temos aí o local. Deixa eu arrumar a cadeira aqui, gente, que vai cair. Ele foi ajustar o negócio, cai aqui. E aí nós temos o quê? O micro, né? Que é em escala local. Esse local, né? Seria a nossa residência, seria a nossa rua, nosso bairro. E aí, a próxima que vem aqui, ó, é a escala regional. E como que é essa escala regional? Deixa eu ver, vou ligar aqui, tentar ligar aqui. Que foi. E como que seria essa escala regional? Eita, gente, tá passando aqui, hein? Essa escala regional seria a região onde nós estamos, né? Região norte, nordeste, seja a localização onde nós estamos, né? Próxima aqui, ela vem para o nacional, né? Que é o nosso país. Global, saindo do nacional, ela expande para o global, que aí alcança, né, a globalização, né, a mundialização, onde o seu serviço, onde o seu stories, onde o seu status, ele pode aparecer para pessoas de vários lugares do mundo, né? Bacana. Globalização, então, ó, só repetindo, eu trouxe uma outra dedução aqui do que seria a globalização. Chama-se também um crescimento, um processo histórico de interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre. Então, todos eles querem essa independência financeira, essa emancipação dos mercados para ficar livres, mas as exportações e importações, elas ocorrem, acabam interligando os países, né? E aí muitas empresas acabam vindo de um país que tem um determinado produto para um outro país. Então, por exemplo, essa garrafinha, essa garrafinha é produzida na China, lá eles não consomem muito, então eles vão buscar novos mercados, então eles acabam indo para outros países. Assim que é feito, né? Então é feito uma pesquisa no mercado para saber atualmente como que está tudo bem, e aí sim eles começam a estar quebrando essas barreiras, né? Essas fronteiras e investindo naquele local. Globalização também pode ser descrita como um processo de difusão de ideias e valores de forma produção comercial através de fronteiras
e foi isso que nós falamos, né? Então, muitas vezes, o mercado, ele pode não ser tão bom no local de origem, então eles acabam buscando, né? Um exemplo disso é a música, né? Quantas músicas aí, maestros, cantores de funk, sertanejo, eles acabam indo para outros países. E a mesma coisa, né? Os cantores de pop, rock, eles acabam indo para o nosso país. Porque a globalização, ela se estende para todos os tipos, seja de gastronomia, seja de arte, seja de roupa, medicina. E um exemplo muito vivo disso é esse 2021 nosso, né? Que é a Covid, né? E a vacina, onde estão chegando aqui no Brasil e em outras partes do mundo, países, vacinas de outros países, tudo para ajudar na prevenção. Né? Então, isso ocorreria sem globalização? Não, cada país teria a sua, né? Talvez nem teria essa pandemia e outras doenças, né, que são geradas aí ao longo do tempo, tá bom? Características da globalização, a gente pode colocar como uma aldeia global, podemos também colocar como uma cadeia, né? Ou seja, essa aldeia, cadeia, eles acabam se interligando. E aí, se um quebra, acaba afetando todos os outros blocos econômicos dentro desse sistema, onde as relações comerciais, financeiras, relações internacionais, que acabam atingindo o meio comercial, se tornando uma multinacional. Ou seja, né? A partir do momento que eu tenho uma empresa e ela faz arroz, né? E aí no restaurante X é servido arroz, feijão e tal. No dia que essa empresa falir, quebrar, né, de arroz, esse prato vai sofrer uma alteração. Então eles vão ter que buscar outros meios. E aí por isso que a concorrência às vezes vem para poder mostrar, olha, essa garrafinha aqui eu consigo fazer, mas com preço mais barato. Às vezes a mão de obra não tão remunerada assim, mas a concorrência, né? O país que mais investe assim em produtos, né, é a China. Então eles conseguem produzir em muita quantidade com um preço bem baixo. Então a China praticamente está em todos os países. Globalização no tempo. Aqui são as fases da globalização que nós temos. Tá? Vou colocar aqui. Primeira fase é antes das descobertas, né? Economia do mundo ou sistema de mundo. O que seria isso? Seria os povos dentro do seu continente, né? Dentro da sua nação, eles fazendo essa troca, essa inter-relação de mercadorias, de moedas, e a partir disso eles conseguem trazer um novo diálogo em relação à economia, né? Porque a globalização ela ocorre em estado micro, né? E vai para o macro, certo? Segunda fase é o mercantilismo, a descoberta dos novos continentes e as interligações principais da China e Índia. Aqui já está, obviamente, já está falando, né, gente? Então, é a descoberta de novos continentes. Então, é a exploração de outros continentes. Por exemplo, Portugal, né? Avançando aí em outros territórios, outros continentes, para levar aí o navio negreiro, fazer suas vendas, né? Terceira fase é a industrialização, colonização americana, asiática e africana. Então, a segunda fase já puxou a terceira, e essa terceira, ela vem mais no intuito de mostrar que a industrialização, né, que são as máquinas em produções em grandes escalas, elas conseguem trabalhar para o mundo, né? Então, o que eu tenho aqui, eu posso fornecer para os Estados Unidos, para a Grécia, depende da demanda, né? E também quanto que é investido. Quarta fase, globalização nos tempos atuais. Podemos colocar aí também do passado? Podemos sim, porque o passado interfere muito no presente, que vai interferir no futuro, né? Então, as ações dos caras lá atrás estão se repercutindo até hoje, né? Um desses temas é o racismo, é o sistema de cotas, né? Então, os brancos, eles tiraram todos os privilégios dos negros, tiraram os povos das suas terras, e hoje nós, enquanto sociedade, nós temos uma dívida com indígenas, com negros, porque nós tiramos o que eles tinham na época, tá? Então, nós brancos somos privilegiados. Quarta fase,
Globalização nos tempos atuais, é um colapso no socialismo, crise de Estado e revolução técnico-científica. Quando nós falamos em globalização, em colapso no socialismo, nós temos que pensar se realmente essa sociedade, nesse âmbito socialismo, ela vai dar certo. Será que a ganância do ser humano vai conseguir deixar que isso aconteça? Será que o governo vai realmente promover esse socialismo entre as nações? Crise do Estado, né? Então, o Estado ele quebra a partir do momento onde ele delega funções às redes privadas. Então, essas redes privadas, ao mesmo tempo que elas ajudam o Estado, né? Elas também acabam prejudicando. Ou seja, se uma determinada multinacional, vamos colocar aqui a Ford, ela sai do Brasil, o Estado perde, porque o Estado vai precisar gerar mais recursos, vai precisar aumentar o número de empregos, né? Porque essa multinacional saiu. Então, essa crise do Estado, ela depende da renovação aí da rede privada. A revolução técnico-científica, né? O meio informacional. As informações, elas estão circulando de maneira muito rápida e eficaz, né? Gerando muitas fake news. E também essa outra parte da técnico-científica, ela é a ciência, né? Essa informação que é dada em relação às novas tecnologias, né? Então, hoje tudo está mudando e está mudando constantemente. E aí vem a pergunta, o mundo encolheu? Não, na verdade, ele sempre está do jeitinho, mas aqui que nós podemos ver, ó, 1500 a 1840 era grande, ele não era muito habitado, né? Até porque a população aumentou, mas também a questão dos investimentos, a questão do pessoal ficar circulando de um lugar para o outro, tudo isso trouxe uma visão sobre lugares que muitas vezes nem eram conhecidos, né? Então, hoje você anda aqui no Brasil, mas você já foi para Portugal, você já foi para o continente africano, para a Rússia. Então, você leva um pouquinho da sua cultura e você também traz um pouquinho dela. A melhor média de viagens a cavalo ou navios, ó, né? Hoje em dia não era tão, antigamente não era tão rápido, né? Então era de cavalo, navios, né? Veleiros, e hoje em dia um avião faz isso muito rápido, né? Então aqui, ó, depois dos cavalos, dos navios, vieram as locomotivas, que chegavam a 70 km por hora, enquanto os cavalos a 12. Então demorava muito, né? Sem contar o gasto, e também pensar no animalzinho, né? Eu acho que naquela época eles não pensavam muito, não. Hoje também depende muito, né? A gente não pode falar assim que aquela época era melhor, que essa é melhor. Hoje em dia a informação está mais rápida, realmente. Navios chegavam a 35 km por hora, aí foi baixando, ó, 1950, né? Aviões 430 km por hora, ou seja, então foi ficando pequeno, né? Metaforicamente falando. Aviões a jato, 750. Aviões comerciais supersônicos aí, ó, gente, 2.150 km por hora, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar andando na Lua aí rapidão, né? Então, a gente precisa entender que o mundo, ele não encolheu, apenas as informações estão mais rápidas e os meios de transportes, eles facilitam a locomoção. Claro, a globalização tem os pontos positivos e negativos, bom? Olha aqui, à noite, como é o tráfego aéreo, né? Isso aqui de uns 2, 3 anos atrás, gente. E aí, quando nós falamos em tráfego aéreo, são esses pontos onde vai de um lugar para o outro. Olha ali, Estados Unidos, carregado ali, né? O continente americano ali, ó. Continente americano, não. Tá? Aqui, ó. Estados Unidos, México. Tá? Brasil aqui, ó, na orla, né? Praia, né? África tem pouquinhos, né? Deserto do Saara aqui, ó, bem pouquinho. Aí, foi o que nós falamos, né? Deixa eu puxar para cá, vou colocar eu aqui. Então, quando nós falamos em globalização, não é simplesmente, eu ouço K-pop e é da Coreia e eu sou do Brasil, é normal? Antigamente não era normal. A globalização ela trouxe
essa apropriação cultural aí de outros lugares, né? E nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando nós falamos em apropriação, nós estamos falando da descendência de um povo, dos hábitos, da cultura daquele povo, né? Aqui, ó, mapa mental. A globalização, ela agilizou as empresas, né? Então, elas conseguem ficar em micro e até macro escala. Então, o Estado, de alguma forma, ele conseguiu contribuir para que isso fosse mais rápido. E não é só o Estado, né, de cada, por exemplo, de cada país, né, o Estado de cada região aí, mas o Estado, quando a gente fala nessa receita, Estado, nós estamos falando principalmente daquelas pessoas que têm esse poder na mão e elas acabam investindo isso, né? Elas acabam tomando as decisões. Então, aqui, houve a flexibilização das leis trabalhistas, sim, né? Teve alguns pontos melhores, mas esses melhores não foram dos melhores, né? Foram mais por uma obrigação e reivindicação da população, tá? A evolução tecnológica realmente ela aconteceu um pouquinho mais rápida, né? E as transações financeiras elas começavam a se manifestar, ou seja, essa comunicação entre países começou a ocorrer, tá bom? Aqui, ó, globalização, né? Educação de qualidade. Nós temos uma educação de qualidade. A primeira coisa que nós temos que pensar, né? Quando falamos em educação de qualidade, nesse século XXI que nós estamos, em pandemia, são vários fatores que vão constituindo isso. Então, quando a gente fala na educação de qualidade, o que realmente está sendo ensinado para as pessoas, por exemplo, né? Quais são os valores, quais são as grandes causas, né, de uma educação de não qualidade, né? Aumentou as sedes multinacionais, então as multinacionais elas cresceram, principalmente aqui no Brasil, devido a isso, né? De o Estado, governo, né, de cada região, tudo bonitinho, eles precisarem de uma mão de obra, de um lugar onde consiga trabalhar e colocar, como é que eu posso falar? Onde possa colocar e investir aquelas pessoas desempregadas. Então, ao mesmo tempo que ajuda, nós também ficamos nas mãos deles. Certo? Instabilidade econômica, né? Foi como eu falei, houve a empresa forte, pode estar aqui, amanhã ela pode não estar. Outro país pode oferecer, outra cidade, outro estado, ele pode oferecer melhores condições, né, com impostos mais baixos, né? Aqui, ó, taxas de impostos ativos, né? Então, isso que às vezes quebra um pouquinho, né? Porque a empresa paga muito imposto, não defendendo a empresa, tá, gente? Mas ela paga um imposto, então ela vai, né, abaixar o salário do funcionário. Acaba aumentando também a desigualdade social, né? A globalização aumenta isso. Porque ao mesmo tempo que você precisa estar tendo recurso para fazer algo, é necessário também que haja essa rotação, né? E quando isso não ocorre, gera essa desigualdade. Mão de obra barata, né? Nós temos aí empresas que elas pegam grande quantidade de milheiro e pagam aí 2, 3 reais, dependendo do que é feito, né? Então a pessoa acaba ficando sobrecarregada, desgastada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, financeiramente. Desenvolvimento de novas tecnologias. Então, quando nós falamos isso, meio que acelerou realmente, de fato, as questões tecnológicas. Então, eu vejo lá um exemplo, a China. Eles têm lá computadores na casa inteira, né? Os Estados Unidos, para concorrer, vai criar uma tecnologia também, vai incentivar os seus produtores lá. Então, às vezes, não por ambição, inveja, essas coisas, mas aperfeiçoar mesmo, né? E é necessário que invista-se
muito em tecnologia e educação para a gente melhorar as coisas, né? Que a ciência possa avançar muito, bom? Partilha de informações, telecomunicações, mundialização, fluxo migratório e imigratório, ele aumenta, né? A partir do momento que eu sei que tem uma pessoa que fornece ali um carro para eu poder ir para a Argentina, por exemplo, com um preço mais acessível do que um preço de ônibus ou de avião. Tem pessoas que acabam optando, né? E aí acabam fazendo isso de forma irregular, podem morrer e tudo mais. Interação entre as pessoas de diferentes nações, foi o que nós falamos, né? Eu posso estar aqui conversando com uma pessoa da Índia, da China, Portugal, Espanha. Houve também a tecnologia de informática, né? Que ele aumentou. Também não podemos esquecer do turismo, tá bom? O turismo aumenta porque as pessoas acabam conhecendo e acabam, por exemplo, parcelando sua viagem em 40 vezes, mas ela consegue ir para Cancún, por exemplo, o Egito, qualquer lugar que ela queira, né? Não que todos tenham essa mesma condição, mas as pessoas, às vezes, elas usufruem, né, de uma forma de trabalho delas e acabam escolhendo o que elas vão fazer com a sua renda, né? Exportação, as exportações aumentam, né? Então, os países aí que exportam carnes, eles criam, muitas vezes igual o Brasil, eles acabam vendendo mais caro para os brasileiros e para os de fora, eles acabam aumentando, diminuindo, no caso, o valor da exportação de carga, né? A gente vai entender. Modernização, acelerou a modernização, que veio também aqui, ó, a tecnologia da informação, né? Da informática, o acesso mais rápido às coisas. Partilha de cultura, então hoje eu estou aqui no Brasil, a gente sabe a nossa cultura que tem. Muitas vezes o cara nem sabe da cultura do país que ele está, e ele sabe muito mais da cultura de outro lugar, né? Então hoje eu estou aqui em São Paulo, nós sabemos que a cultura de São Paulo não é uma cultura unificada. Se a gente pegar, por exemplo, o pessoal da Bahia, né? São Paulo, ela abrange todos os tipos de cultura. Então, existem lugares aqui de cultura para você ir dançar, outros para você tomar um suco, outros para você passear, um teatro, né? Então, São Paulo é grande, tem que saber procurar, né? São Paulo tem coisa. Apenas você não vai encontrar uma única coisa só daquilo aqui. Você não vai encontrar só japoneses. Aqui você vai encontrar outros tipos de outros asiáticos, nordestinos, paraenses. Ixi, gente, vai ter uma infinidade de pessoas aqui do mundo, né? Dentro de São Paulo. Então, a comunicação, né, a globalização, ela pode ocorrer de forma escrita, carta, mensagens, e-mails, jornais, enfim, né? Tudo aquilo que a gente precisa escrever para estar notificando de alguma notícia. Falada, olha lá. Livros, redes de espionagens, olha só, hein? Jornais. Então, aqui nessa imagem, ó, nós temos satélites, né? E eles mostram aí, olha só, quantos satélites para poder transmitir um jornal. Então, hoje eu estou aqui em São Paulo, eu consigo transmitir um jornal lá para a Grécia, né? Porque os satélites ajudam nessa comunicação, né? Então, ajuda. Virtual, internet, em hardware, armazenados, software hoje, memórias muito mais avançadas que salvam tudo em nuvens, né? Mas aí ferrou também, né? Se dá algum problema, ferrou. Simbólicas, que são as mensagens criptografadas, né? Por exemplo, as religiosas também, todas que usam algum tipo de símbolo para mostrar ali as suas... Como é que eu posso falar? As suas habilidades, né? Em reconhecer, decodificar alguma coisa de algum lugar, alguma origem, por exemplo. E aí, essas mensagens criptografadas, a gente pode ter o exemplo do WhatsApp, né? Então, eu tenho uma mensagem criptografada. Se eu tentar entrar no perfil de alguém, não vai aparecer, vai aparecer em códigos, né? Então, a criptografia, ela espalha aí os códigos. Fluxo de telefonemas internacionais. Olha só, gente, 1960, aqui no primeiro Globo... Eita, deixa eu tirar aqui.
1960, aqui como era, ó. Então, aumentou o fluxo, certo? De 1960 para 2000, isso aqui é de 2000, 2021, então deve estar, ó. Caraca, aumentou muito. Então, nós temos lugares que eles distribuem o sinal, né? Outros recebem e assim vai. Então, aqui é o de telefonemas. Deve ter diminuído, na verdade, também, né? O pessoal está usando bem mais a internet para se movimentar dentro da rede. Aqui, ó. O sucesso meteórico da internet. Vamos lá, vamos para a linha do tempo aqui. Energia, né? Então, aqui nós temos a energia em primeiro, ó. Eletricidade. 1873. Olha só, gente. Ela levou 46 anos para atingir a globalização, né? Quanto tempo, né? Ainda tem lugares que a gente sabe que não existe, não tem essa energia elétrica, né? Complicado isso.